Dizem que março é o mês das expectativas, quando a natureza desperta do sono invernal e tudo parece renascer. Para mim, porém, aquele março chegou como um golpe de realidade, arrasando as ilusões que eu tanto alimentava. O dia começou como sempre, o despertador tocando às 6h30, o cheiro do café fresco que minha mãe preparava na cozinha, a correria matinal para me arrumar. Ao passar pelo pequeno espelho do corredor, meu reflexo mostrava um rosto cansado, com marcas de noites mal dormidas estampadas nas olheiras. Aos 34 anos, os sinais do tempo já se faziam notar, por mais que eu tentasse disfarçá-los. Ajeitei uma mecha rebelde dos cabelos escuros, vesti o casaco e dei um beijo de despedida na mãe. Kátia, leva o guarda-chuva, disseram que vai chover, lembrou Ana Petrovna, estendendo um sanduíche embrulhado em papel toalha. E não esquece de almoçar direito hoje, nada daquele jeito de ontem. Nosso apartamento de 3 quartos, no centro de Voronezh, era um verdadeiro museu de memórias familiares. Cada rachadura no teto, cada tábua rangente do assoalho guardava histórias de 3 gerações. As toalhas de crochê da vovó ainda enfeitavam a cômoda e no armário de vidro, as taças de cristal esperavam por ocasiões especiais. Para chegar à floricultura Rosmarin, onde trabalhava, eu pegava 2 ônibus. Meus 38 mil rublos de salário não davam para bancar um carro, mas, afinal, por que precisaria? O transporte público era o meu refúgio para pensar, observar a vida passar pela janela. Quando entrei no salão, Valentina Ivanovna, minha chefe e mentora, já organizava um novo lote de tulipas recém-chegadas. Ah, eis aqui meu braço direito, disse ela, sorrindo enquanto ajustava os óculos na ponta do nariz. Kátia, poderia separar esses tulipas holandesas? Eu cuido dos papéis. Meus dedos, já acostumados, começaram a selecionar os caules, escolhendo os melhores para os arranjos. Cada flor tinha sua personalidade, algumas se erguiam com orgulho, outras inclinavam a cabeça com timidez, e havia aquelas que se abriam sem medo, como se desafiassem o mundo. As pessoas são como flores, pensei. Só que decifrar os humanos é muito mais complicado. Foi então que o celular vibrou no bolso do meu avental. Uma mensagem de Pavel: precisamos conversar. Nos vemos hoje. Uma onda de ansiedade me invadiu, como se um vento gelado tivesse soprado por dentro. Um ano de relacionamento, de sonhos e promessas. Eu sabia que ele era casado quando nos conhecemos na inauguração de um shopping center. Sabia que tinha um filho de 7 anos, mas ele jurava que o casamento era apenas uma formalidade, que vivia com a esposa como estranho sob o mesmo teto, que o divórcio estava em andamento. E eu quis acreditar, quis com todas as minhas forças. Valentina Ivanovna, posso sair mais cedo hoje? Por volta das 4. Minha voz tremia levemente, mas ela não deixou transparecer. Claro, Kátia. Hoje está tranquilo, damos conta do recado. Seus olhos me observaram com atenção, mas ela não fez perguntas. Mulher experiente que já havia passado por provações, sabia ler nas entrelinhas. Nos encontramos em um café pequeno, perto da floricultura. Pavel não estava com a mesma segurança de sempre, daquele gerente regional que ganhava 6 vezes mais que eu. Seu cabelo, geralmente impecável, parecia desalinhado, e nos olhos havia um misto de culpa e cansaço. Kátia, tenho algo a te dizer, começou, girando a xícara de café já frio entre os dedos. Nesse momento, o tempo pareceu desacelerar. Eu olhava para seus lábios se moverem, mas as palavras chegavam até mim em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça quebrado. Olga está grávida. Segundo filho. Decidimos ficar juntos. Entende, tenho que pensar nas crianças. Sua voz foi sumindo, até virar um ruído distante. Só uma pergunta saiu da minha boca. Quanto tempo? O quê? Quantos meses? 4. Ele baixou os olhos. Então, todas aquelas conversas sobre divórcio, sobre nosso futuro, sobre o apartamento que ele dizia estar procurando para nós. Todo esse tempo, enquanto me jurava amor, ele ainda dormia com a esposa. Uma bola se formou na garganta, sufocando-me. Espero que você entenda, disse ele, fazendo uma pausa antes de soltar a frase que esmagou meu coração de vez. Espero que possamos continuar amigos. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos, como se um objeto de cristal tivesse se estilhaçado. Algo dentro de mim rachou, frágil como o gelo que se quebra sob os primeiros passos da primavera. Claro, respondi, forçando a voz a não tremer. Família é sagrada. Não me lembro como saí do café, nem como cheguei em casa. Só guardo na memória o rosto preocupado da minha mãe quando entrei no quarto sem tirar os sapatos e me joguei na cama. A dor me engolfou como uma enchente de primavera transbordando as margens do rio. Fiquei 3 dias deitada, o rosto afundado no travesseiro. Não comi, não bebi, não atendi ao telefone. Minha mãe se movia ao meu redor,
trazendo chá com framboesa, passando a mão nos meus cabelos. Filha, nem todos os homens são assim. Um dia você vai encontrar alguém que valorize sua alma aberta, sussurrava Ana Petrovna, sentando-se na beirada da cama. Mas suas palavras não conseguiam penetrar minha mente. Só uma ideia martelava, um ano inteiro jogado fora. Revivia cada encontro, cada palavra, cada promessa. Como ele falava do nosso futuro, de uma casinha no interior, de como eu deixaria o Rosmarin para abrir minha própria floricultura. E o tempo todo sabia que nunca deixaria a família. No quarto dia, o telefone tocou. Era Valentina Ivanovna. Kátia, como você está? Sua voz soava preocupada. Se precisar de mais tempo, fique à vontade. Eu entendo. Obrigada, Valentina Ivanovna, consegui dizer, com a garganta apertada. Amanhã eu volto. Não se apresse. Se recupere. Muitas pessoas passam por isso. Havia uma sinceridade genuína em seu tom. E você? Perguntei, sem pensar. Eu também passei, Kátia. Mas essa é outra história. Naquela mesma noite, finalmente me levantei da cama e pela primeira vez em dias, olhei no espelho. O reflexo me assustou. Olhos fundos, pele pálida, lábios ressecados. Seria eu mesmo, Ekaterina Morozova, que sempre se cuidava, que chamava a atenção dos homens? A expressão da minha avó veio à mente, feia que nem galinha depenada. Da cozinha vinham o barulho de louças e a voz abafada da minha mãe ao telefone com Zinaida Semyonovna, sua amiga. Não, Zina, ela quase não sai da cama. Não come nada há 3 dias. Eu sei, eu sempre disse que homem casado dificilmente deixa a família. Não vale as lágrimas dela, respondia, como se já soubesse o desfecho desde o início. Algo doeu dentro de mim. Minha mãe tinha me avisado. Mas quem ouve a mãe quando acha que está apaixonada? Aquela noite foi de insônia. Fiquei deitada, olhando para o teto, revivendo tudo desde o começo. Nos conhecemos por acaso na inauguração de um shopping, onde eu levei arranjos para decorar as mesas. Pavel se aproximou, ofereceu ajuda para carregar os vasos pesados. Você tem mãos incríveis, disse ele na época. Elas criam beleza. Ninguém nunca tinha me falado assim. Para a maioria dos homens eu era apenas a florista, a moça simpática que fazia buquês. Mas ele enxergava a arte no que eu fazia. Ou pelo menos foi o que pensei. Depois vieram os encontros, primeiro casuais, depois cada vez mais íntimos. Ele dizia que nunca tinha conhecido uma mulher como eu, que a esposa não compreendia, que o divórcio já estava encaminhado. Frases batidas de homem casado que eu aceitei como verdade. Agora só restava o vazio. Um vazio ecoante que tudo consome, como se tivessem arrancado algo essencial de dentro de mim. Virei de lado e chorei baixinho no travesseiro para não acordar minha mãe. Na manhã seguinte me forcei a levantar. Tomei um banho, sequei o cabelo, passei uma maquiagem leve. Na cozinha minha mãe preparava o café da manhã, mingau de trigo com legumes refogados. Kátia, seu rosto se iluminou ao me ver vestida. Senta, vou te servir. Não sentia gosto de nada, mas me obriguei a comer. Engoli algumas colheres, pelo menos por causa da minha mãe, que me olhava com uma esperança tão frágil nos olhos. Ele não vale a pena, disse Ana Petrovna de repente, servindo-me mais chá. Um homem que não cumpre a palavra é como um lugar vazio. Mãe, por favor, não vamos falar disso, pedi baixando a cabeça. A culpa é minha. Envolvi-me com um homem casado. Por mais que alimente o lobo, ele sempre olha para a floresta, suspirou ela. Esses homens de Miquino não se deixam enganar. São maridos exemplares em casa e sabem conquistar por fora. Enquanto for conveniente, ficarão com você. Mas quando o cheiro de comida queimar, desaparecem no mato. E o mato olha para a floresta, completei, sem querer, e um sorriso escapou entre as lágrimas. Minha mãe riu e me abraçou. Já está brincando, então está melhorando. E eu sempre te avisei, não avisei? Avisou, mãe. Avisou. E eu, como sempre, achei que comigo seria diferente. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva. A dor ainda estava lá, mas já não era aquele corte agudo que me dilacerava por dentro. Era uma dor surda, latejante, daquelas com as quais se aprende a conviver. Como diz o ditado, o tempo cura. Só não sabia se teria tempo suficiente para sarar de vez. No dia seguinte, voltei a Rosmarin. Valentina Ivanovna me recebeu como uma filha pródiga, com um sorriso quente e sem perguntas desnecessárias. Que bom que voltou, foi tudo o que disse, entregando-me o avental. Hoje temos um pedido de casamento. Vamos fazer botonieres para o noivo e os padrinhos. Casamento ecoou na minha cabeça. Alguém estava encontrando sua felicidade, enquanto eu perdia até a ilusão dela. Mas o trabalho é trabalho. E me afoguei na rotina, cortar os caules em ângulo, retirar as folhas extras, montar a composição,
fixar com fita floral. Minhas mãos trabalhavam sozinhas, mas os pensamentos voltavam para Pavel. Como estaria ele agora? Acariciava a barriga da esposa grávida? Lembrava-se de mim, ao menos de vez em quando. Pare, ordenei a mim mesma. Para ele eu era uma página virada. Uma história esquecida. Um passatempo à parte. O dia arrastava-se devagar. Clientas entravam e saíam. Eu sorria com o meu sorriso profissional, sugeria arranjos, dava o troco. Por dentro só vazio, como se tivessem tirado minha alma e jogado em água gelada. No final do expediente, quando já me preparava para ir embora, Valentina Ivanovna pousou a mão no meu ombro. Kátia, não sei o que aconteceu, e não vou perguntar. Mas se quiser conversar, estou aqui. Às vezes, dividir a dor a torna pela metade. Assenti, sem força para dizer nada, e saí rápido do salão. Na rua, uma chuviscava fina caía, mas não tirei o guarda-chuva da bolsa. Que a chuva levasse as lágrimas, ninguém notaria a diferença. No ônibus abafado e lotado, encostei a testa no vidro embaçado e pensei em como tudo tinha sido estúpido. Um ano inteiro esperando, sonhando, fazendo planos, e de uma hora para outra tudo desmoronou. Homens casados raramente deixam a família. Essa frase martelava na minha cabeça como um disco arranhado. Quantas vezes minha mãe me alertou? Quantas histórias de amigas na mesma situação ela me contou? Mas eu achei que seria diferente, que Pavel não era assim, que nosso amor era mais forte do que as circunstâncias. Como fui ingênua, como fui crédula, e como doía agora. Em casa, minha mãe me esperava com uma tigela de sopa quente. Não fez perguntas, só ficou ali, como sempre. Sabe, mãe, disse, afastando o prato vazio, você tinha razão sobre homens casados. Vivi até o dia em que minha filha reconheceu que eu estava certa, sorriu Ana Petrovna. Significa que ainda vou ver dias melhores. Abracei-a, enterrando o rosto em seu ombro. Ela cheirava a casa, a pão recém-assado, a sabonete de lavanda e a algo indescritivelmente familiar. Obrigada por existir, sussurrei. Eu sempre estarei com você, filha, respondeu ela, acariciando meus cabelos. Sempre. Naquela noite sonhei algo estranho. Estava no meio de um campo coberto de flores, segurando um buquê. Uma a uma, as pétalas murchavam, caíam, e só sobravam espinhos cortando minhas mãos. Ao longe, uma silhueta masculina se afastava sem olhar para trás. Acordei em suor frio. Lá fora a madrugada clareava. Mais um dia sem Pavel. Mais um dia na minha nova vida solitária. Abril espalhava pétalas de cerejeira pela cidade, mas eu não conseguia me aquecer. Um frio tinha se instalado dentro de mim, que nem o sol da primavera, nem o chá quente, nem os cuidados da minha mãe conseguiam tirar. Cumpria as tarefas do dia a dia como um autômato. Levantava, lavava o rosto, ia trabalhar, criava buquês, sorria para os clientes. Mas tudo parecia acontecer através de um véu, como se a verdadeira eu observasse tudo de fora. Só falta mandar te buscar no cemitério. Soltou Lena, minha amiga desde a escola, quando, pela terceira vez, me atrasei para nosso encontro no café. O que está acontecendo com você? Desculpa, encolhi os ombros, sentando-me à sua frente. Atrasou no trabalho. Ela me examinou com o olhar afiado de quem passa a vida ajustando fios de cabelo fora do lugar. Mente que não tem vergonha. Está escrito na sua cara. Sofrendo por aquele casado, né? Kátia, até quando? Já faz um mês. 3 semanas, corrigi automaticamente e me arrependi ao ver o brilho triunfante em seus olhos. Olha só, até conta os dias. Ela se inclinou sobre a mesa. Escuta um conselho de amiga, de carvalho não nascem laranjas. Como entra no mato, assim sai. Esse teu Pavel é um pegador comum, tem aos montes. E quanto antes tirar ele da cabeça, melhor. Lena sempre falava sem rodeios. Talvez por isso nossa amizade durasse tanto. Ela cortava a verdade como uma lâmina e eu ouvia, para depois fazer do meu jeito. E como eu tiro ele da cabeça? Perguntei, mexendo no café já frio. Simples. Ela sorriu vitoriosa e tirou o celular da bolsa. Prego se tira com prego. Vamos criar um perfil para você num site de namoro. Não estou pronta para um relacionamento, tentei argumentar. Quem falou em relacionamento? Bufou ela. Você precisa se distrair, se sentir desejada, lembrar que é uma mulher bonita, não um pano de chão que usaram e jogaram fora. Estremeci com suas palavras. Era exatamente assim que me sentia, usada e descartada. Lena percebeu e amoleceu o tom. Katiusha, é por você que estou fazendo isso. Chega de sofrer. Precisa conhecer gente nova. Não para casar, mas para a vida seguir. Ainda naquela noite ganhei perfis em 2 sites de relacionamento. Lena insistiu em usar uma foto minha da festa de casamento da irmã dela, onde eu estava com um vestido elegante e maquiagem profissional.
Vai ver, não vai dar conta de tantos homens, piscou, preenchendo a sessão sobre mim, com frases leves e provocantes. Eu duvidava, mas, no fundo, uma centelha de esperança ainda ardia. E se desse certo? E se novos rostos apagassem a memória de Pavel? Lena tinha razão. As mensagens começaram a cair como frutas maduras de uma árvore farta. Algumas eram vulgares, outras genéricas e sem graça. Eu as folheava à noite, sentada na cozinha com uma xícara de chá, sem sentir o menor interesse, até topar com a mensagem de Serguei. Pelos seus olhos, diria que você é florista ou artista. Acertei? Acertei. Aquele início me fisgou. Não era um elogio clichê à aparência, nem um convite óbvio para conhecer melhor. Era algo pessoal, como se ele tivesse olhado além da foto e enxergado minha alma através daquela fotografia. Serguei revelou-se um homem de negócios, dono de uma rede de lojas de roupas esportivas. 41 anos, divorciado, 2 filhos. Nas mensagens era espirituoso, interessava-se pelo meu trabalho, compartilhava histórias divertidas de suas viagens a trabalho. Após uma semana de conversas virtuais, propôs um encontro. Tomamos vinho em um restaurante caro, falamos de literatura, viagens, arte. Serguei me olhava com admiração não disfarçada, e pela primeira vez em muito tempo senti-me bonita e desejada. Você é uma mulher extraordinária, Ekaterina, disse ele ao me acompanhar até o táxi, depois do jantar. Que pena que nossa noite está terminando. Seu olhar era franco, quase um convite mudo. Hesitei por um segundo, mas fui eu quem deu voz ao que ambos pensávamos. Ela não precisa terminar. No táxi, Serguei segurou minha mão com força, como se temesse que eu mudasse de ideia. O quarto do hotel já estava reservado. Ele havia planejado tudo, sem sequer duvidar que eu aceitaria. Isso deveria ter me alertado, mas afastei a voz da razão. Não queria pensar, só queria sentir algo, qualquer coisa que abafasse o vazio dentro de mim. Passamos aquela noite juntos. Serguei era habilidoso, generoso em elogios, mas algo não se encaixava. Fechava os olhos e via o rosto de Pavel. Depois, odiava-me por isso. De manhã acordei antes dele e fiquei longo tempo debaixo do chuveiro, como se a água pudesse levar não só os vestígios da noite, mas também a minha própria vergonha. Olhei-me no espelho e sussurrei. O que estou fazendo? Isso não sou eu. Não sou eu. Serguei me acompanhou até o táxi. Trocáramos promessas educadas de nos falarmos novamente. Ambos sabíamos que não o faríamos. Ao chegar em casa, deparei-me com o olhar preocupado de mamãe. Kátia, onde você esteve? Sua voz misturava ansiedade e reprovação. Não fechei os olhos a noite toda. Desculpe, mamãe. Fiquei na casa de uma amiga, menti sem coragem de encará-la. Qual amiga? Perguntou, desconfiada. Liguei para Lena ontem à noite. Ela disse que não te viu. Fiquei paralisada, sem saber o que responder. Uma mentira após outra, tão diferente da Kátia que sempre compartilhava tudo com a mãe. Mamãe, tenho 34 anos, consegui dizer por fim. Sou uma mulher adulta. Tenho o direito de ficar sozinha. Ana Petrovna balançou a cabeça. Katenka, o que está acontecendo com você? Está nervosa, emagreceu. Vejo que não está bem. Fale comigo. Não é nada, mamãe, só estou cansada do trabalho, afastei-me e me tranquei no banheiro para evitar mais perguntas. Mas não se engana uma mãe. Ela via as mudanças, sentia que algo estava errado, só não sabia como chegar até mim. E eu, como se estivesse à beira de um precipício, não conseguia me forçar a dar um passo para trás. O encontro com Serguei deveria ter sido uma aventura única, uma tentativa de provar a mim mesma que a vida seguia. Mas em vez de alívio, veio apenas a certeza de como me sentia vazia e sem valor. Mesmo assim, uma semana depois, abri novamente o aplicativo de encontros e respondi à mensagem de Andrei, o engenheiro de 37 anos, recém-divorciado. Sem ilusões, disse ele quando nos encontramos em um pequeno bar perto de sua casa. Não procuro nada sério. As feridas ainda estão muito frescas. Eu também não admiti, tomando um gole do vinho tinto adstringente. Acabei de terminar um caso com um homem casado. Andrei assentiu com compreensão, e aquela sinceridade me conquistou mais do que todas as cortejos de Serguei. Éramos 2 seres feridos, buscando no outro um esquecimento temporário. Passamos aquela noite em seu pequeno apartamento de solteiro. Não houve jantares sofisticados nem vinhos caros. Apenas 2 pessoas tentando afogar a dor na proximidade física. De manhã, senti novamente aquele mesmo vazio. Deitada ao lado de Andrei, que ronca baixinho, pensei, meu Deus, o que estou fazendo com a minha vida? Mamãe ficaria envergonhada se soubesse. Valentina Ivanovna se decepcionaria comigo. Mas o pior era que eu mesma estava decepcionada comigo. E mesmo assim continuei.
Mais um encontro, mais um homem, mais uma noite, como se me castigasse por ter acreditado em Pavel, por ter sido tão ingênua, tão confiante. Na minha cabeça ecoavam as palavras de mamãe desde a infância: de bem com bem não se mexe. Como ela tinha razão. Não valorizei minha tranquilidade, minha vida medida. Corri atrás de uma felicidade fantasma com Pavel e agora me transformava na mulher que jamais quis ser. Os feriados de maio passaram despercebidos. Quase não ficava em casa, inventando desculpas para mamãe, entregas de última hora, noitadas com amigas, cursos de florística. Kátia, seus olhos perderam o brilho, observou Valentina Ivanovna quando mais uma vez confundi os pedidos. Você não está nada parecida consigo mesma. Desculpe-a, murmurei. Só não dormi bem. Valentina Ivanovna suspirou e pousou o buquê em que trabalhava. Ouça-me, querida. Vejo o que está acontecendo. Não conheço os detalhes, mas leio em seus olhos. Você está fugindo da dor, e tenho medo de que esteja indo na direção errada. Fiquei imóvel, sem força para levantar o olhar. Será que é tão óbvio? Perguntei, sem esperar resposta. Será que todos veem o quão baixo caí? Sabe, continuou ela, sem esperar que eu falasse, os homens sentem o desespero. Quando uma mulher busca salvação neles, em vez de simplesmente querer estar ao lado, isso afasta os bons e atrai os ruins. Suas palavras foram como um soco preciso e dolorido. Não estou buscando salvação, tentei argumentar, mas minha voz tremeu, entregando a mentira. Talvez não esteja, sorriu Valentina Ivanovna com doçura. Mas está fugindo. E de si mesma minha cara não se foge, por mais que se tente. Naquela noite, cancelei pela primeira vez em muito tempo um encontro com mais um pretendente do aplicativo. Voltei para casa cedo, surpreendendo mamãe. Preparei o jantar com cuidado, como antes, atentando aos detalhes. Sentamos na cozinha, tomamos chá com limão, falamos de coisas sem importância, e aos poucos a tensão que apertava meus ombros começou a se dissipar. Mamãe, perguntei baixinho, quando já nos preparávamos para nos retirar. Lembra quando você dizia que homens casados raramente deixam a família? Ana Petrovna levantou as sobrancelhas, surpresa. Claro que lembro. E você, já se apaixonou por um homem casado? Ela me olhou longo tempo antes de assentir lentamente. Aconteceu. Depois da morte do seu pai. Pensei que tinha encontrado uma segunda chance para a felicidade, assim como você acreditou nas promessas, fez planos, até descobrir que ele não tinha só uma esposa, mas uma amante em cada cidade para onde viajava a trabalho. Olhei para ela incrédula. Mamãe, tão correta, tão principista, também tivera aquela fraqueza. E como você superou? Perguntei em um sussurro. No começo, doeu muito, confessou ela. Depois veio a vergonha. Mas então, entendi que a vida continua. Só não da maneira como você está tentando fazê-la continuar, Katenka. Ou seja, ela sabia. Ou pelo menos desconfiava. Baixei os olhos, incapaz de sustentar seu olhar penetrante. Não estou te julgando, filha, disse Ana Petrovna em voz baixa. Estou com medo por você. O que está fazendo não é remédio. É veneno. E só está piorando a doença. A dor não se acalmava, apenas se camuflava sob camadas de vergonha e nojo de mim mesma. Lembrei-me do primeiro mês após a ruptura com Pavel. Aquela dor era aguda, insuportável, mas pura. Agora tudo se misturava. A raiva dele, o ódio que sentia de mim, a vergonha diante da minha mãe, o desgosto pelos meus próprios atos. Eu me enredara em um novelo de emoções contraditórias e não via saída. No dia seguinte, Dmitri me escreveu. Mais um homem do aplicativo com quem eu trocava mensagens há dias. Propôs um encontro à noite. Quase aceitei, quase digitei sim, quando as palavras de Valentina Ivanovna ecoaram na minha cabeça. Os homens sentem o desespero. Desculpe, não estou pronta para nos vermos, respondi. E apaguei o aplicativo. Era a hora de parar essa corrida sem destino. Hora de encarar minha dor de frente, atravessá-la em vez de contorná-la. Hora de lembrar quem eu era. Não um brinquedo para homens, não uma garota de programa, mas Ekaterina Morozova, uma mulher de 34 anos com dignidade. Só não sabia se teria forças para resgatar aquela Katenka de antes, ou se ela afinal havia existido, ou fora apenas uma ilusão que eu mesma criará. Junho assumia seu reinado, inundando a cidade de luz, enchendo os parques com o perfume das tilhas em flor, e eu ainda vagava na escuridão, tateando em busca do caminho de volta para mim mesma. Julho chegou abrasador, como se o sol quisesse queimar tudo o que havia de vivo na cidade. O asfalto derretia, as folhas das árvores amarelavam, as pessoas se escondiam à sombra, se refugiam no sorvete. E eu continuava minha queda, apesar da promessa que fizera a mim mesma de romper aquele círculo vicioso. Apaguei um aplicativo de encontros, mas me cadastrei em outro.
Como uma viciada que não consegue parar, buscava uma nova dose de esquecimento, qualquer coisa para não ficar sozinha com meus pensamentos, com minha dor. Você ficou transparente, observou Lena quando nos encontramos no início do mês. Os homens não ficam grudados em você, mas você parece afundada. O que está acontecendo? Eu me esquivei, culpando a melancolia de verão. Não podia admitir que me tornará exatamente o tipo de mulher que sempre desprezara, acessível trocando de parceiros como trocava de luvas. Lena não insistiu, mas antes de ir embora me abraçou com força. Pode contar comigo, Katiusha. O que quer que aconteça. Aquela sinceridade me comoveu até as lágrimas, mas nem isso foi suficiente para me deter. Na metade de julho, conheci Maxim, um gerente de vendas de 26 anos, bonito, seguro de si e vazio por dentro. Suas mensagens eram diretas, sem preâmbulos. Gosto de mulheres mais velhas, declarou em nosso primeiro encontro, examinando-me com um olhar avaliador. Elas sabem o que querem e não perdem tempo. Sua franqueza deveria me afastar, mas, por algum motivo, aceitei um segundo encontro. E depois um terceiro. Com Maxim, tudo era simples. Sem complicações, sem conversas profundas, sem planos para o futuro. Apenas proximidade física, seguida de sua pressa em ir embora. Para onde? Perguntei certa noite, observando-o vestir as calças. Tenho coisas pela manhã, respondeu sem olhar para mim. A gente se fala. E saiu, sem sequer um beijo de despedida. Fiquei deitada na cama, sentindo-me usada e vazia como um limão espremido. Você quis isso, sussurrava uma voz dentro de mim. Sem compromissos, sem emoções. Apenas esquecer. Mas o esquecimento não vinha. Depois de cada encontro, a dor só aumentava, misturada ao nojo que sentia de mim mesma. No final de julho, conheci Oleg, um dono de oficina de 42 anos, casado com 2 filhos adolescentes. Uma típica história de casa na Dasha, pensei ao ver seu perfil, onde ele admitia buscar intimidade sem compromissos. Exatamente como Pavel reflete, e como que para me punir, aceitei encontrá-lo. Oleg surpreendeu. Era atencioso, tinha bom humor. Não fingia que ia se divorciar, não construía castelos no ar, não alimentava promessas. Apenas queria variedade na vida, e eu me tornei parte dessa variedade. Gosto de você, Katenka, disse após nossa primeira noite. Espero que continuemos nos vendo. Assenti, embora por dentro algo se revolvesse ao perceber no que eu me transformará. Agora eu era aquilo que sempre menosprezara, a amante de uma noite, a mulher para a diversão. E o pior era que isso já não me importava. A dor da traição de Pavel havia se embotado, mas em seu lugar restava um vazio que nada parecia capaz de preencher. Em um de nossos encontros, Oleg propôs ir a um shopping center. Precisava comprar um presente para a esposa pelo aniversário de casamento. Você me ajuda a escolher? Pediu. E eu, para minha própria surpresa, aceitei. Caminhávamos entre as boutiques, observando vitrines de joias. Oleg mantinha distância, não me tocava, como se temesse que algum conhecido visse com outra mulher. E aquela cautela, estranhamente, doía mais do que suas confissões na cama. O que acha deste bracelete? Perguntou, apontando para uma joia de prata com pingentes em forma de corações na vitrine de uma joalheria. Olhei para o delicado acessório e respondi bonito. Feminino. Ótimo, animou-se. Espere aqui, já volto. Ele entrou na loja e eu fiquei ali, no meio do movimento do shopping, sentindo-me invisível. Ao redor, casais com crianças, namorados de mãos dadas, grupos de adolescentes riam e falavam. A agitação comum de um sábado. E então, entre aquelas faces, ouvi. Pavel caminhava segurando a mão de um menino pequeno, e ao seu lado ia uma mulher com a barriga arredondada, Olga, a mesma por quem ele terminara nosso relacionamento. O tempo parou. Observei enquanto ele se inclinava para falar com o filho, ria. Seu rosto brilhava com uma felicidade genuína, autêntica que eu nunca vira nele antes. De repente, Pavel levantou os olhos e me viu. Nossos olhares se cruzaram por sobre a multidão. 1 segundo. 2. Ele fez um aceno constrangido, depois desviou o rosto e seguiu com a família em direção a uma loja de brinquedos. Assim, simplesmente. Um aceno como a um conhecido casual. Sem constrangimento, sem culpa. Para ele eu era uma página virada, uma história esquecida. E para mim? Corri em direção aos banheiros, tranquei-me em uma cabine e desabei em choro. Pela primeira vez em meses, solucei sem controle pela dor do tempo perdido, pela minha própria estupidez, pelo que minha vida se tornará. Pavel era feliz com sua família. Seu filho não era uma desculpa, mas uma criança real. E logo chegaria outro bebê, enquanto eu continuava me destruindo por um homem que provavelmente nem se lembrava do meu nome.
No dia seguinte à nossa ruptura, não, a minha ruptura, corrigi-me mentalmente, quando sai do banheiro. Oleg me esperava com a sacola da joalheria e uma expressão preocupada. Tudo bem? Perguntou. Mas eu já não conseguia responder. Tudo bem, respondi, forçando um sorriso. É só o calor, deve ser abafado aqui dentro. Menti, é claro. Meu rosto estava pálido não pelo clima, mas pela onda de náusea que subiu quando Oleg mencionou que eu merecia mais. Aquelas palavras ecoaram como uma sentença, e de repente o ar do restaurante ficou pesado demais para respirar. Vamos embora, propus, pegando a bolsa com mãos trêmulas. Naquela noite, não consegui ficar com ele. Inventei uma dor de cabeça, pedi que me levasse para casa. Oleg não insistiu, mas, ao se despedir, olhou nos meus olhos com uma seriedade que me desarmou. Sabe, Kátia, acho que você merece mais do que ser amante de alguém, mesmo que esse alguém seja eu. Suas palavras martelaram na minha cabeça durante todo o trajeto. Merece mais. Será que eu realmente merecia? Ou estava colhendo exatamente o que havia plantado? Uma vida de meias-verdades, de afetos pela metade, de escolhas que me diminuíam a cada dia. Cheguei em casa e fui recebida por um silêncio estranho. Normalmente àquela hora, mamãe assistia ao noticiário ou lia no sofá da sala. Chamei por ela enquanto tirava os sapatos no corredor, mas ninguém respondeu. A ansiedade apertou meu peito. Na cozinha, uma folha de papel presas à geladeira com um ímã em forma de girassol. Kátia, passei mal e chamaram a ambulância. Não se preocupe, não é nada grave. Ligue quando chegar. Mamãe. O medo gelou minhas veias. Telefonei para o número dela, mas a chamada não completou. Com dedos que mal obedeciam, liguei para Zenaida Fyodorovna, a vizinha do terceiro andar. Sim, levaram a Ana Petrovna, confirmou ela com a voz arrastada pelo sono. Há umas 2 horas. A ambulância veio e levaram para o pronto-socorro municipal. Parece que a pressão disparou. Corri para a rua, acenei para o primeiro táxi que passou e gritei o endereço da emergência. No balcão de atendimento, a enfermeira demorou a encontrar o registro de mamãe. Quando finalmente descobriu, informou que ela já havia sido transferida para a cardiologia. Após as 9 da noite, visitas não são permitidas, disse seca. Volte amanhã no horário de visitação. Mas é a minha mãe, implorei, a voz quebrando. Preciso saber se está bem. A enfermeira suspirou, folheou um prontuário e resmungou. Crise hipertensiva. Estabilizaram o quadro, está sob observação. Sem risco iminente, mas vai precisar ficar internada 1 semana. Saí do hospital com as pernas bambas. Crise hipertensiva. E eu nem tinha percebido que ela estava doente. Estava ocupada demais com minhas dores, minhas mentiras, meu egoísmo. Em casa, sentei na beira da cama de mamãe e desmoronei. E se fosse pior? E se eu a tivesse perdido enquanto corria atrás de fantasmas, enquanto me afogava em relações que só me sugaram a alma? Aqueles pensamentos foram como facas. Será que eu conseguiria viver com esse peso? No dia seguinte, fui a primeira visitante a chegar ao hospital. Levei o roupão de dormir favorito de mamãe, chinelos macios e uma caixa do chá de ervas que ela adorava. Ana Petrovna estava pálida, mas sorriu ao me ver. Que cara é essa, menina? Disse, como se fosse apenas um resfriado. Pressão alta, ué. Acontece com todo mundo na minha idade. Mamãe, me desculpe, segurei sua mão, a culpa queimando minha garganta. Eu deveria ter estado aqui. Poderia ter chamado a ambulância mais cedo, poderia ter notado que você não estava bem. Bobagem, ela afastou minha preocupação com um gesto. Você não é médica. O que poderia fazer? Poderia ter estado aqui, minha voz falhou. Poderia ter visto você. Mamãe apertou minha mão e me olhou com uma intensidade que doía. Katenka, não sei o que está acontecendo com você nos últimos meses, mas você mudou. Parece que perdeu a si mesma. Anda como se carregasse o mundo nas costas, os olhos sem brilho. Fez uma pausa. Tudo isso é por causa daquele homem. Ele não vale a pena, filha. Baixei a cabeça, incapaz de suportar seu olhar. As lágrimas escorriam sem controle. Você merece mais do que pensa, continuou ela suave. É inteligente, bonita, talentosa. Sempre me orgulhei de você, e me orgulho agora. Só precisa se reencontrar. Suas palavras atingiram algo profundo em mim. Pela primeira vez em meses, não pensei em homens, nem em amor não correspondido. Pensei no que realmente importava, na mãe que sempre esteve ao meu lado, no trabalho que já me trouxera alegria, no respeito por mim mesma que eu havia jogado fora em troca de migalhas de atenção. Naquela semana, fui ao hospital todos os dias. Levava comida caseira, revistas frescas, sentava ao lado da cama e contava sobre os vasos de flores que organizava no salão.
Falávamos de tudo: política, fofocas dos vizinhos, a nova série que mamãe começara a assistir, e aos poucos comecei a descongelar. Era como se o gelo que aprisionava minha alma rachasse sob o calor do carinho dela. Uma noite, ao voltar para casa, apaguei todos os aplicativos de namoro do celular. Bloqueei os números de Machine e Oleg. Joguei fora o cartão que Pavel me dera anos atrás, com uma mensagem que um dia me fez acreditar em promessas vazias. Foi como uma faxina geral. Livrei-me de tudo que me prendia ao passado e fiquei debaixo do chuveiro por longo tempo, como se a água pudesse levar não só a poeira do dia, mas também a sujidade que eu havia acumulado em meses de autodestruição. Quando saí, olhei no espelho sem o ódio de costume. Tinha 34 anos. Perdera tempo demais perseguindo sombras e me dilacerando. Mas ainda havia futuro, e pela primeira vez em muito tempo senti que poderia moldá-lo. Sem ilusões, sem mentiras, sem laços que me sufocavam. Chega, disse a minha reflexão com firmeza. Chega de fugir, hora de voltar para mim. A estabilidade voltou aos poucos, como um jardim que se recupera depois do inverno. As forças renasceram e com elas o desejo de cuidar das coisas simples, arrumar a casa, preparar o café da manhã, sentir o peso das pequenas responsabilidades como um sinal de que, afinal, ainda estava viva. Ana Petrovna foi categórica naquela manhã, enquanto eu mexia distraída na xícara de chá. Vá trabalhar, Kátia. Não sou mais de vidro. Você está mesmo melhor? Perguntei, observando as rugas ao redor de seus olhos, agora menos fundas. Melhor do que nunca, respondeu, secando as mãos no avental com um gesto que não deixava espaço para discussões. A Zina, nossa fofoqueira de plantão, já prometeu passar hoje para tomar chá. Não vou me aborrecer sozinha. No dia seguinte voltei ao Rosmarinus. Valentina Ivanovna me recebeu com um abraço apertado, como se eu fosse uma filha pródiga que finalmente havia voltado ao caminho certo. Nossa, menina, os clientes não paravam de perguntar por você, exclamou, ajustando o cachecol no pescoço. Diziam que suas mãos têm magia. E era verdade. Ao mergulhar de volta na rotina, cortar hastes, combinar texturas, sentir o perfume úmido da terra nos vasos, percebi como as flores me acalmavam. Sua beleza era efêmera, mas justamente nisso residia seu encanto. Não mentiam, não prometiam eternidade. Simplesmente existiam, esplêndidas em sua fragilidade, para depois murchar com dignidade, abrindo espaço para outras. Não havia drama nisso, apenas um ciclo honesto. Estava quase terminando uma composição de crisântemos e ramos de sorveira quando o sino sobre a porta tilintou. Um homem entrou, trazendo consigo um aroma discreto de madeira e ar fresco. Bom dia, disse uma voz grave, mas suave. É possível encomendar um buquê? Ergui os olhos. Ele era alto, com cabelos escuros salpicados de fios prateados nas têmporas, e um rosto que transmitia calma sem esforço. Vestia uma camisa xadrez por baixo de um casaco de couro gasto nos lugares certos, como se fosse um uniforme de quem trabalha com as mãos. As suas, aliás, eram marcadas por calos e pequenas cicatrizes, sinais de uma vida que não temia o atrito. Claro, respondi sorrindo. Para qual ocasião? Uma reunião de negócios. Quero causar boa impressão em potenciais clientes. A resposta me surpreendeu. Homens costumavam pedir flores para mulheres, não para sócios comerciais. Tem alguma preferência? Perguntei, contornando o balcão. Confio no seu gosto, disse ele, olhando ao redor do salão com atenção. Algo elegante, mas sem exagero. E, se possível, com pouco perfume. Nem todos apreciam aromas fortes. Aqueles detalhes, a preocupação com o conforto alheio, a observação minuciosa, eram raros. A maioria dos clientes masculinos se limitava a um faça bonito, ou que pareça caro. Sugeri algumas opções, e ele escolheu uma composição de calhas brancas entrelaçadas com eucalipto e samambaias, sobriedade e frescor em cada linha. Excelente escolha, aprovou, enquanto ajustava os caules na vasilha. Sutil, mas impactante. Como a primeira impressão deve ser, concordou com um meio sorriso. Enquanto eu finalizava o buquê, ele passeou pelo salão, examinando as flores sem pressa. Não checou o celular, não olhou para o relógio. Apenas observava, às vezes fazendo perguntas sobre alguma espécie ou outra. Você entende bastante de plantas, comentei, envolvendo a base do arranjo com papel craft. Minha avó era jardineira, explicou, com um brilho nos olhos cinzentos. Passei a infância entre suas estufas. Sei distinguir um narciso de uma tulipa, mas estou longe de ser especialista. Entreguei-lhe o buquê, e ele retirou a carteira do bolso interno do casaco. Aliás, me chamo Konstantin. Konstantin Dobrin. Ekaterina, respondi, registrando a venda. O prazer é meu, disse, estendendo a mão para receber o pacote.
Você tem um dom, Ekaterina. Esse buquê vai falar por mim melhor do que qualquer discurso. Pagou, agradeceu e saiu. Só então percebi que sorria, sem motivo aparente, sem forçar. Era um gesto tão estranho quanto natural, como se meus músculos tivessem se esquecido dessa função e, de repente, a redescobrissem. Uma semana depois, ele voltou. Dessa vez, queria flores para sua oficina. Os clientes gostam de ambientes agradáveis, justificou. E nada cria atmosfera como um buquê bem feito. E o que você faz? Perguntei, selecionando tulipas e ranúnculos para uma composição vibrante. Sou marceneiro, respondeu com um orgulho contido. Faço móveis sob medida. Trabalho principalmente com carvalho, nogueira, cerejeira. Deve ser fascinante, comentei, sincera. Hoje em dia, pouca gente valoriza o trabalho manual. Justamente por isso ele se torna valioso, concordou, enquanto eu ajustava as folhas. Num mundo de coisas descartáveis, as pessoas buscam o autêntico, o feito com cuidado. Olhei para ele com novo interesse. Não era comum encontrar alguém que falasse da própria profissão com tanta afeição, sem pose, sem exagero, apenas com o respeito de quem conhece o peso e a beleza do que faz. Constantin passou a ser um cliente frequente do Rosmarinus. Toda semana, encomendava flores para a oficina. Às vezes aparecia só para conversar, sempre com a mesma tranquilidade, a mesma atenção. Valentina Ivanovna não demorou a notar. Esse Constantin é um bom homem, comentou certa vez, enquanto regávamos as orquídeas. Sólido. Fingi indiferença, encolhendo os ombros, mas algo dentro de mim começava a se mover. Devagar, quase imperceptível, como um broto que rompe a terra depois de um longo inverno. De nada, respondeu Constantin com um sorriso que pela primeira vez, me fez notar como seus olhos claros brilhavam quando ele falava do que amava. A pergunta tinha saído sem pensar, quase como um impulso, mas sua resposta me atingiu com uma sinceridade que poucas coisas na vida conseguem. Fiquei ali, segurando a porta do carro entreaberta, enquanto a chuva diminuía para um chuvisco tímido. Por que flores frescas toda semana se não é barato e não é necessário para o trabalho? Ele havia demorado apenas um segundo para responder, como se a pergunta fosse óbvia. A beleza não é um luxo, Ekaterina. É uma necessidade. Quando você passa o dia inteiro com as mãos no madeira moldando, lixando, sentindo cada veia do material, precisa ter algo diante dos olhos que lembre. O mundo não é feito só de utilidade. Existe o que é bonito simplesmente por existir. E isso, fez uma pausa, procurando as palavras, isso alimenta a alma. Olhei para ele e pela primeira vez em anos, senti que alguém falava uma verdade que eu mesma havia esquecido. Não havia pose, não havia intenção de impressionar. Era apenas um homem dizendo que acreditava, com a mesma naturalidade com que respirava. Você é diferente, murmurei, sem conseguir esconder o espanto. Sou comum, corrigiu balançando a cabeça. Só tento não mentir para mim mesmo, nem para os outros. O carro ficou em silêncio por um instante, apenas o som dos limpadores de para-brisa marcando o tempo. Quando saí, Constantin esperou até que eu chegasse ao prédio, acenou uma vez e só então afastou. Eu, porém, permaneci parada na calçada por mais tempo do que o necessário, com os dedos ainda frios da chuva e um sorriso que não conseguia conter. Não era o sorriso nervoso de quem tenta impressionar, nem o forçado de quem finge não se importar. Era algo estúpido, genuíno, como de uma criança que redescobre algo simples e maravilhoso. Subi as escadas devagar, tocando o corrimão como se precisasse me ancorar àquilo que estava sentindo. Não era ansiedade, não era o medo de dizer a coisa errada, não era a tensão de decifrar segundas intenções. Era paz, uma quietude que eu não sabia mais como nomear, como se, depois de anos nadando contra a correnteza, alguém tivesse estendido a mão e dito, aqui, você pode descansar. Minha mãe me esperava na cozinha, espiando pela janela com uma curiosidade que não tentava esconder. Quem foi que te trouxe? Perguntou, secando as mãos no avental. Um cliente do Rosmarinus, respondi, tirando o casaco molhado com um gesto que queria ser casual. Me viu na chuva e ofereceu carona. Constantin, não é? Ela já sabia. Sempre soube de tudo antes de mim. E o que mais esse Constantin faz, além de salvar donzelas da tempestade? Faz móveis sob medida, disse, pendurando o casaco no varal. Constantin Vassilievich Dobrin. Redemoinho de serragem e bom gosto. Vassilievich repetiu mamãe, como se o patronímico fosse uma pista. Quantos anos ele tem? 42, acho, encolhi os ombros, fingindo indiferença. Ana Petrovna, você está montando um dossiê? Brinquei, mas ela apenas piscou, inocente. Só estou interessada, disse, batendo as pestanas. Faz tempo que não falamos de homens nesta casa. Quis dizer que não havia nada para falar.
que era só uma carona, um gesto gentil, coisa corriqueira. Mas em vez disso sentei à mesa e falei sem pensar. Ele é real, mamãe. Não finge ser melhor do que é, não joga jogos, não esconde nada. Só vive e faz o que acredita. Suspirei, passando os dedos pela xícara de chá que ela colocou diante de mim. Como isso se tornou tão raro? Ela me olhou por um longo momento, com aquele jeito que tinha de ver através das pessoas. Não fez comentários, não pressionou. Só sorriu e empurrou o prato de bor na minha direção. Come. Fiz com beterraba da feira. Conversamos sobre outras coisas depois disso. Seus exames, a nova vizinha do 5º andar, as maçãs boas que tinham chegado na mercearia da esquina. Mas algo havia mudado. Era como se, depois de um inverno longo demais, o gelo tivesse começado a rachar, e os primeiros brotos, tímidos, teimosos, estivessem se abrindo caminho. Naquela noite, deitada na cama, não pensei em Constantin como um possível romance ou como um objeto de desejo. Pensei nele como se pensa em um bom livro, ou em uma música que acalma, algo que faz sentido. Não havia cálculos, não havia medo de ser usada ou abandonada. Só a lembrança de suas palavras, a madeira não mente. Se você a respeita, ela responde com beleza. E pela primeira vez em meses adormeci sem pesadelos. Sem a voz de Pavel ecoando na memória, sem a vergonha das escolhas passadas, sem a ansiedade do amanhã. Só um sono profundo, tranquilo, como se o mundo finalmente tivesse parado de exigir que ocorresse. Quando acordei, o outubro havia pintado a cidade de vermelho e dourado. A grama brilhava com a primeira geada da manhã, e o ar cheirava a folhas caídas e fumaça de fogueiras distantes. A natureza se preparava para dormir, mas dentro de mim algo despertava, frágil, incerto, mas persistente. Depois daquele dia, Constantin passou a aparecer no Rosmarinus com mais frequência. Não só pelas flores da oficina, mas para conversar. Às vezes trazia um termo de café, não aquele de máquina, amargo e genérico, mas café de verdade, moído na hora, cujo aroma se espalhava pelo salão como um convite. Constantin, você está me mimando e aceitando a xícara fumegante. Você merece, respondeu, simples. E além disso, gosto de ver você sorrir. Era essa simplicidade que me desarmava. Sem duplas intenções, sem jogos, sem a expectativa de algo em troca. Só uma gentileza que parecia nascer do mesmo lugar de onde vinham suas palavras sobre a beleza, um lugar honesto. Até que em meados de outubro ele chegou com um convite inesperado. Ekaterina, neste final de semana há uma exposição de mobília artesanal no Expocentro. Vou apresentar algumas peças minhas. Gostaria de ir? Fiquei paralisada com o cortador de flores na mão. Era um convite para um encontro? Ou só uma sugestão amigável? Adoraria, respondi cautelosa. Nunca fui a uma exposição assim. Ótimo, sorriu. Sábado, às 11 horas, te busca. Não. Apresse-me em dizer, sentindo o coração acelerar com a ideia de ele subir até meu apartamento, de minha mãe o analisando com seu radar maternal. Eu mesma vou. Nos encontramos na entrada. Como quiser, concordou sem insistir. Até sábado então. Na manhã do sábado passei uma hora diante do espelho, experimentando roupas como se estivessem codificadas com respostas que eu não sabia decifrar. Demasiado elegante? Pareceria que estava tentando impressionar. Demasiado casual? Pareceria que não me importava. No fim, escolhi um vestido azul escuro, de gola alta, meias pretas e botinas confortáveis. Para onde você está tão arrumada? Perguntou mamãe, observando minhas idas e vindas pelo quarto. Para uma exposição, respondi, tentando soar natural. De mobília. Sozinha? Ela arqueou uma sobrancelha. Com um conhecido, admiti, ajustando o colar. Lembra do marceneiro que compra flores aqui? Ele está expondo suas peças. Mamãe sorriu, mas não disse nada. Só arrumou a gola do meu vestido e desejou que eu me divertisse. Constantin já estava à entrada do Expocentro quando cheguei, pontual como sempre. Ao me ver, hesitou por um segundo, como se precisasse confirmar que eu era real. Depois, sorriu. Você está linda, Ekaterina. Obrigada, senti o rosto esquecer. Espero que esteja adequado para uma exposição. Está perfeito, assentiu, oferecendo o braço. Vamos. Quero mostrar meu espaço. Ele não se gabava, não se vangloriava, apenas compartilhava o que amava com toda a alma. Eu ouvia fascinada não tanto pela beleza dos móveis, embora fossem verdadeiramente magníficos, mas pela maneira como Constantin falava do seu trabalho. Só se expressa assim sobre aquilo que constitui a essência da vida. E isso, para mim, era motivo de um orgulho particular. Com um gesto discreto, ele apontou para um pequeno secretário de cerejeira. 22 gavetões secretos que se abrem em uma sequência específica.
Uma espécie de quebra-cabeça, explicou enquanto eu passava os dedos pela superfície polida, maravilhada. Como você pensou nisso? Inspirei-me em antigas caixas japonesas e em quebra-cabeças mecânicos, deu de ombros. Trabalhei 3 meses nos mecanismos, mas valeu a pena. Nesse momento, um casal de clientes potenciais aproximou-se do estande, e Constantin despediu-se com um sorriso para atendê-los. Afastei-me um pouco, observando-o interagir com as pessoas. Calma, confiança, a dignidade de quem domina sua arte e conhece o valor do próprio trabalho. E então me flagrei com um pensamento estranho. Tenho orgulho dele. Como se tivesse algum direito de me orgulhar de um homem que conhecia havia poucas semanas. Quando a exposição terminou, Constantin sugeriu: que tal jantarmos? O dia foi intenso. Estou faminto. Escolhemos um café pequeno e aconchegante perto do Expocentro, nada pretensioso, apenas um lugar com comida caseira e luz amena. Obrigado por ter vindo hoje, disse ele, assim que nos serviram. Seu olhar era importante para mim. Por quê? Perguntei, surpresa. Eu não entendo nada de móveis. Mas entende de beleza, respondeu, simples. E de sinceridade. 2 coisas que valorizo acima de tudo. Suas palavras ecoaram dentro de mim. Ninguém jamais me dissera algo assim sem segundas intenções, sem tentar impressionar, apenas como uma constatação. Durante o jantar, falamos de tudo: livros, filmes, viagens, memórias de infância. Pouco a pouco, a conversa deslizou para terrenos mais pessoais. Você nunca fala de si, Constantin, comentei. Sobre sua família, seu passado. Ele girou o copo de vinho entre os dedos, pensativo. Não há muito o que contar. Nasci em uma aldeia perto de Voronezh, cresci lá. Meu pai era marceneiro, meu avô também. Herdei o ofício deles. Depois do exército mudei para a cidade, entrei num técnico de construção. Casei cedo, aos 23. Meu coração deu um salto. Você é casado? Divorciado, balançou a cabeça. Minha esposa me deixou por outro depois de 5 anos. Desculpe, não queria remexer em feridas, murmurei, constrangida. Que feridas? Perguntou o genuíno. Foi e passou. Claro que doeu, mas hoje entendo. Simplesmente não combinávamos. Ela queria uma vida brilhante, eu, um lar. Como dizem, não bateu o caráter. Sua aceitação serena do passado me impressionava. Nenhum amargor, nenhuma raiva, só a sabedoria de quem compreende. Depois foi a minha vez. E você, Ekaterina? Indagou. Teve alguém especial? Congelei. Contar sobre Pavel? Sobre como caí como uma tola nas promessas de um homem casado. E depois? Confessar minha vergonhosa fase de sites de relacionamento? Teve a admitir, por fim. 1 ano juntos. Ele dizia que se divorciaria, que me amava, que teríamos um futuro. Até descobrir que a esposa estava grávida do 2º filho e que ele voltaria para a família. Constantin ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Seus olhos cinzentos não revelavam piedade nem reprovação, apenas entendimento. Foi difícil, continuei, baixando o olhar. Não lidei muito bem com isso. Entendo, disse, suave. A traição fere profundamente, mas o importante é não deixar a dor comandar a vida. Aquelas palavras simples acertaram em cheio. Era exatamente o que eu fazia. Deixava a dor ditar minhas escolhas, meus passos. Fácil dizer, suspirei. Como fazer na prática? De jeitos diferentes, refletiu. Quando minha esposa me deixou, me afoguei no trabalho. Dias e noites na marcenaria, esculpindo, lixando, até as mãos sangrarem. A madeira absorvia a dor, sabe? Até que um dia percebi que já não doía mais, que a vida seguia e era bela, mesmo sem quem eu achava ser a única. Ficamos no café até fechar, falando de dor e alegria, de perdas e ganhos, de como é vital permanecer fiel a si mesmo nos momentos mais sombrios. Acompanho você, ofereceu-se Constantin ao sairmos. Caminhamos em silêncio até minha casa, não um silêncio pesado, mas cômodo, como de velhos amigos que não precisam de palavras para se entender. Na porta do prédio ele parou. Obrigado pelo dia de hoje, Ekaterina. Há muito tempo não passava um tempo assim, certo? O agradecimento é meu, respondi baixo. Pela exposição, pela conversa, pelo entendimento. Ele sorriu e após uma pausa perguntou. Que tal irmos ao teatro? Há uma estreia na próxima semana, na Dramático. Adoraria, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, senti que era verdade. Não um sim, educado para preencher um vazio, mas um desejo genuíno de estar com aquela pessoa. A partir daquele dia começamos a nos encontrar, não como amantes, mas como 2 seres que aos poucos se descobriam. Íamos ao teatro, passeávamos pelo parque outonal, tomávamos chocolate quente em cafés. Constantin me levou à sua oficina, um espaço modestíssimo na zona industrial, impregnado pelo cheiro de madeira, verniz e criação.
Bancadas de trabalho, ferramentas, esboços de futuros móveis e, obrigatoriamente, um vaso de alecrim florido na janela. É aqui que tudo nasce, disse, acariciando uma tábua ainda bruta. Às vezes, a própria madeira sugere o que quer se tornar. Observava suas mãos, fortes, calosas, mas surpreendentemente delicadas ao tocar a madeira, e imaginava como seriam ao me tocar. Porém, Constantin não apressava nada. Nenhuma pressão, nenhuma investida para a cama, nenhuma insinuação de intimidade. Agia como um cavalheiro de outros tempos. Abria portas, ajudava com o casaco, acompanhava-me até casa, mas não ia além de um beijo na face. Às vezes, isso até me inquietava. Será que não lhe agrado como mulher? Será que me vê só como amiga? Mas então captava seu olhar, quente e admirado, com um desejo contido, e compreendia. Não é falta de atração. Ele simplesmente me respeitava a ponto de esperar que eu mesma desse o próximo passo. Em novembro, Constantin veio pela primeira vez à nossa casa consertar uma torneira que vazia na cozinha. Minha mãe o recebeu com desconfiança, mas logo amoleceu ao vê-lo manejar as ferramentas com destreza. Esse sim é homem de verdade, sussurrou enquanto preparávamos o chá. Dá para ver que é de confiança. Com esses não se perde. Mãe, você ouviu 2 vezes na vida. Repreendi baixo. E daí? Resmungou Ana Petrovna. Tem um olho clínico. Esse não larga ninguém no meio do caminho. Depois do concerto, minha mãe insistiu para que ficasse para jantar. Eles encontraram uma sintonia imediata. Descobriu-se que a avó de Constantin e minha mãe haviam crescido em aldeias vizinhas, conheciam as mesmas pessoas, lembravam dos mesmos lugares. Que mundo pequeno, não? Maravilhou-se Ana Petrovna. Agora entendo de onde vem essa sua solidez, Kostia, disse Ana Petrovna, como se desvendasse um mistério antigo. Nossas raízes brotam da mesma terra. Fiquei surpresa ao ouvir minha mãe chamá-lo de Kostia, com uma naturalidade que soava como se ele sempre tivesse feito parte da nossa casa. E ele não apenas aceitou o apelido como se fosse seu desde sempre, mas respondeu com um sorriso que parecia dizer: claro, é aqui que eu pertenço. Daquele dia em diante, Constantin passou a frequentar nossa casa com uma regularidade que aos poucos se tornou indispensável. Consertava dobradiças que rangiam há anos, pendurava prateleiras na despensa com uma precisão de marceneiro, ressuscitou o velho rádio que emudecera décadas atrás. No final de novembro, quando minha mãe pegou uma gripe forte, foi ele quem apareceu com xaropes, chás quentes e a paciência de quem não mede esforços para cuidar. Kátia, não deixe esse escapar, repetia minha mãe após cada visita dele, com um tom entre a ordem e o conselho. Hoje em dia, homens assim não se encontram nem à luz do dia com uma lanterna na mão. E eu não tinha intenção de deixá-lo escapar, mas também não queria assustar aquilo que nascia entre nós, algo frágil como um broto na primeira geada. Não era apenas paixão, nem aquele fogo devorador que eu confundira com amor nos braços de Pavel. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Um reconhecimento silencioso, como se nossas almas tivessem se encontrado em outra vida e finalmente se reencontrassem. Uma felicidade quieta que crescia sem alarde, como a luz do amanhecer depois de uma noite longa. O primeiro neve de dezembro transformou a cidade. As ruas antes cinzentas ganharam um manto branco que amortecia os ruídos e tornava tudo mais suave. Caminhávamos pelo parque coberto de neve, e de repente Constantin parou, segurou minha mão com uma firmeza que não era habitual nele. Ekaterina começou, e pela primeira vez vi hesitação em seus olhos. Quero lhe perguntar uma coisa. Ele engoliu em seco. 2 meses se passaram desde nosso primeiro encontro, e eu sabia, sem que ele precisasse dizer, que aquilo que sentíamos não era comum. Sinto que há algo especial entre nós. Você sente o mesmo? Sim, respondi simples assim, sem rodeios, porque a verdade não precisava de enfeites. Um sorriso tímido iluminou seu rosto. Talvez seja a hora de nos tratarmos por tu então, sugeriu. Se me permitir, Kátia soa melhor do que Ekaterina. Pelo menos para mim. Só se você for Kostia para mim, e não Constantin, retorqui, sorrindo. Combinado. Ele apertou minha mão com mais força. Kátia e Kostia. Soa bem, não acha? Naquela mesma noite, ao me acompanhar até casa, ele me beijou pela primeira vez nos lábios. Não foi um beijo apressado ou possessivo, mas cuidadoso, como se temesse espantar uma borboleta pousada em sua palma. Respondi ao beijo sentindo um calor se espalhar por dentro, não a paixão ardente que queimava com Pavel, mas algo mais profundo, como o primeiro raio de sol após um inverno rigoroso. Tudo ao redor parecia despertar, lentamente. Boa noite, Kátia, sussurrou Kostia, afastando-se com relutância. Até amanhã, concordei, incapaz de conter o sorriso que me tomava o rosto.
Subindo as escadas do prédio, pensei em como a vida pode ser surpreendente. Pouco tempo antes, eu me afundava no desespero, destruindo a mim mesma sem enxergar saída. E agora? Agora sentia que passo a passo, voltava a ser eu mesma, não a mulher quebrada que Pavel deixará para trás, mas uma versão mais forte e mais autêntica. E tudo graças a um homem que apareceu quando menos esperava, alguém que não prometeu riquezas, não jurou amor eterno com palavras pomposas, nem tentou impressionar com status ou poder. Ele simplesmente esteve lá, firme, calmo, real, como um farol em noite de tempestade. A cura era lenta, mas constante. E cada dia ao lado de Coxia era mais um passo rumo a essa nova versão de mim, nosso novo lar. Um lugar com história, dizia Coxia enquanto contornava o terreno com passos medidos. Ali já haviam vivido outras pessoas, sonhado outros sonhos. Nós apenas daríamos continuidade àquela linha do tempo, tecendo nossas próprias memórias entre as paredes que ainda estavam por nascer. E foi então que decidi realizar outro sonho adormecido, abrir minha própria floricultura. Valentina Ivanovna, ao ouvir a ideia, apenas sorriu com aquele olhar sábio que só quem já viveu muito possui. Já estava na hora, Katenka. Com seu talento, você deveria trabalhar para si mesma, não para os outros, disse, enquanto ajustava o chale nos ombros. Coxia, como sempre, transformou o sonho em realidade. Encontrou um espaço pequeno, mas estratégico perto do centro, com janelas amplas que deixavam o sol inundar cada canto. Ele mesmo construiu as prateleiras para as flores, o balcão da caixa registradora e até a placa de madeira com as palavras Cates Flores gravadas em letras elegantes. Simples como tudo que vinha de suas mãos. Valentina Ivanovna não se ofendeu quando deixei o rosmarim. Pelo contrário, ajudou com os primeiros pedidos, compartilhou contatos de fornecedores e me deu conselhos que valiam mais que qualquer curso. Sempre soube que você iria longe, disse, enquanto inspecionava o salão vazio na véspera da inauguração, passando os dedos pela madeira polida do balcão. Talentos como o seu precisam de espaço para florescer. Nosso casamento aconteceu no primeiro sábado de junho, um dia ensolarado e morno, como se o próprio céu quisesse abençoar nossa união. Nada de pompa, nada de exageros. Uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço íntimo em um café próximo, apenas para os mais chegados. Usei um vestido em tom azul celeste, suave como o céu de verão, em vez do tradicional branco. Coxia vestiu um terno sóbrio, mas sem gravata, apenas um lenço de seda natural no pescoço, amarrado com despretensão. Minha mãe não conseguiu conter as lágrimas quando trocamos as alianças. Finalmente minha filha encontrou paz, sussurrou, pressionando o lenço de renda contra os olhos. Valentina Ivanovna nos presenteou com um buquê das rosas mais belas que conseguirá encontrar no início do verão. Cremes com um toque rosado nas pontas das pétalas, como se o sol as tivesse beijado. Você merece esta felicidade, querida, disse, me abraçando com força. Atravessou o fogo e agora colhe as estrelas. Depois da cerimônia, a vida ganhou um ritmo novo, mais intenso. De dia mergulhava no trabalho da floricultura, que logo se tornou conhecida pelos arranjos incomuns e pelo cuidado com que tratava cada cliente. À noite jantava com Coxia e minha mãe em nosso apartamento, enquanto os fins de semana eram dedicados ao terreno, onde o nosso futuro lar começava a tomar forma. Coxia fazia tudo sozinho, com suas mãos hábeis, apenas nos momentos mais pesados chamava um ou outro ajudante. Via o esqueleto da casa crescer sob seus cuidados, sólido, bem planejado, com cada detalhe pensado para nos acolher. Aqui ficará o fogão a lenha, um de verdade, Russo explicava, traçando linhas no papel de projeto com o dedo. E ali sua estufa, com saída direto para o jardim. Assim você poderá cultivar flores para a loja o ano todo. Até o final do verão, a estrutura principal estava pronta. 2 andares, janelas grandes para deixar a luz entrar. Uma varanda espaçosa onde imaginava tomarmos café nas manhãs de domingo. No próximo verão nos mudamos, afirmou Coxia, cruzando os braços enquanto admirava o trabalho concluído. O outono e o inverno serão para os acabamentos internos. Mas julho ainda reservava outra realização. Há tempo carregava uma ideia que agora finalmente amadurecera. Criar um grupo de apoio para mulheres que, como eu, haviam passado por rupturas dolorosas. Um espaço para compartilhar histórias, chorar sem vergonha e, acima de tudo, reencontrar a força para seguir em frente. Valentina Ivanovna doou cadeiras e uma mesa de seu depósito. Coxia adaptou um canto nos fundos da loja, transformando-o em um refúgio acolhedor. Uma vez por semana, após fechar as portas, nos reuníamos ali. Não era terapia, eu não tinha formação para isso. Era apenas uma mulher contando a outra, eu também estive lá. E saí. Você também pode.
Elas começaram a chegar. Marina, cuja noiva traíra às vésperas do casamento. Olga, que depois de 20 anos de casada descobrira que o marido tinha outra família. Ana, ainda jovem, mas com os olhos marcados pela decepção de um amor que prometeu e não cumpriu. Você entende o que a gente sente, dizia Marina, segurando a xícara de chá com mãos trêmulas. Não é só compaixão. É como se você nos mostrasse o caminho de volta para nós mesmas. Até setembro, éramos 5 mulheres fixas no grupo. Algumas já falavam em formalizar a iniciativa, transformá-la em uma organização sem fins lucrativos. Você tem um dom, Coxia me dizia à noite, enquanto eu lhe contava as histórias ouvidas naquele dia. Transforma a dor em esperança. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Numa tarde quente de setembro, quando a natureza se preparava para o descanso do inverno, mas ainda nos presenteava com os últimos raios de sol, fomos os 3, eu, Coxia e minha mãe, ao terreno. Era o Babileto, aquele verão indiano que parece um presente da terra antes da chegada do frio. Armamos um pequeno piquenique no que seria nosso futuro jardim. Minha mãe lia um livro em sua cadeira dobrável. Coxia mexia na oficina ainda inacabada. E eu caminhava pelo terreno, imaginando onde plantaria as roseiras, onde criaria um canteiro de perenes, onde faria a cerca viva de espinheiro alvar. De repente, no meio daquele espaço vazio que logo se encheria de vida, senti uma calma profunda invadir meu peito. Como se, pela primeira vez em anos, todas as peças finalmente tivessem se encaixado. Tinha um marido que me amava não pela mulher que eu fingia ser, mas por quem eu era de verdade. Uma casa que estávamos construindo juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Uma mãe que depois de tanto tempo podia finalmente dormir tranquila. Um trabalho que me realizava e ainda me permitia ajudar outras pessoas a se reencontrarem. E acima de tudo, a certeza de que minha dor não havia sido em vão, ela agora servia de farol para quem ainda navegava no escuro. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Alena, uma das participantes do Segunda Chance. Obrigada, Kátia. Suas palavras me fizeram acreditar em mim mesma novamente. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida continua. Que mereço ser feliz, que o passado não define o futuro. Obrigada por me mostrar isso. Sorri ao ler as palavras. Minha história de perda havia se tornado uma ponte para outras mulheres. Aquele período escuro, que pensei que me destruíra, agora iluminava caminhos alheios. Como diz o ditado, não há mal que não venha para o bem. Em que está pensando? Coxia se aproximou por trás, envolvendo-me com os braços, o queixo apoiado em meu ombro. Na vida, respondi encostando-me nele. Em como tudo se encaixa de maneira estranha. Há 1 ano e meio, achava que tudo havia acabado. Que nunca mais seria feliz. E agora? Perguntou baixinho, os lábios roçando minha orelha. Agora sei que tudo só estava começando. Virei-me para encará-lo, perdendo-me naquele cinza claro de seus olhos, onde o céu de outono se refletia. E entendi finalmente que a felicidade não eram fogos de artifício, nem uma montanha-russa de emoções, nem uma paixão avassaladora. Era algo muito mais simples e muito mais profundo, ser quem você é, ao lado de alguém que te vê, e te escolhe, exatamente assim. Coxia sorriu e me beijou devagar, como quem tem o tempo do mundo pela frente. Da varanda minha mãe nos observava, o livro abandonado no colo, os óculos retirados. Vi quando ela enxugou uma lágrima furtiva com a ponta dos dedos. Não de tristeza, mas daquela alegria quieta que só as mães conhecem. A certeza de que depois de tanta tempestade, a filha finalmente encontrou seu porto. Eu já não corria atrás do amor, nem fugia da dor, nem tentava preencher vazios com distrações passageiras. Apenas vivia de verdade, com todas as suas cores e sombras, suas subidas e quedas. E isso descobri, era mais do que suficiente. Ali no meio do jardim que ainda não existia, nos braços do homem que me ensinara a confiar novamente, enquanto minha mãe sorria à distância, senti que finalmente havia encontrado o caminho de volta para mim mesma. E ele não era tão complicado quanto imaginei. Bastava parar de correr e, enfim, ouvir o que o coração sempre soubera. O caminho para casa estava dentro de mim o tempo todo. Sempre esteve. Sempre estaria. Envolta em um cobertor macio, deixava os pensamentos vagarem pelo caminho percorrido nos últimos 1 ano e meio. Parecia uma eternidade desde aquele dia de março em que Pavel, com voz firme, disse: "Desculpe, mas preciso pensar nas crianças." Naquele instante, meu mundo desabou como um castelo de cartas. Lembro da dor, aguda, devoradora, como se me arrancassem as entranhas. Lembro do desespero e do vazio que me convenceram de que a vida havia terminado ali. Lembro das tentativas desesperadas de afogar aquela angústia em encontros casuais, que só aprofundavam o abismo dentro de mim.
Se alguém tivesse me dito naquela época que dali a 1 ano e meio eu estaria sentada na varanda da minha própria casa em paz, ao lado de um homem que amava de verdade, fazendo o que mais gostava, eu teria rido com amargura. Quando você está no fundo do poço, é impossível imaginar que a felicidade, a verdadeira, ainda existe para você. Mas ali estava eu revisitando cada etapa daquele caminho árduo, as noites em que procurei consolo nos braços de estranhos, só para afundar mais na autodestruição. O reencontro com Pavel no shopping e a doença da minha mãe, 2 marcos que me obrigaram a encarar meus demônios. O lento processo de me reconstruir, até que, sem esperar, conheci Kostya, o homem que enxergou em mim não apenas uma mulher bonita, mas uma alma gêmea. Observava o pôr do sol pintar o céu em tons suaves de rosa e duro, e refletia sobre as lições que aquela jornada me ensinou. A primeira delas, o amor verdadeiro não é uma montanha-russa. Não são os picos de euforia seguidos de quedas vertiginosas, nem a alternância entre paixão e tormento. O amor verdadeiro é um porto seguro, onde você pode simplesmente ser. É um rio profundo, não uma correnteza turbulenta. É o calor de um lar, não um fogo que consome e deixa cinzas. Com Pavel tudo era intenso, dramático, à beira do abismo. Cada encontro parecia um fôlego roubado antes de mergulhar novamente no desconhecido. Eu vivia de um beijo ao outro, com medo de perder sua atenção, seu interesse. Sentia que precisava provar, a cada dia, que era digna de estar ao lado de um homem tão bem-sucedido, tão cobiçado. Com Kostya tudo era diferente. Tranquilo, seguro, previsível não no sentido do tédio, mas da certeza de que o amanhã existiria. Foi com ele que entendi pela primeira vez que amar não é ter borboletas no estômago a cada encontro, mas sim acordar ao lado de alguém e sentir que está em casa. É o silêncio cômodo, aquele em que você não precisa preencher o vazio com palavras. É saber que pode aparecer desarrumada, sem maquiagem, com os cabelos em desalinho, e ainda assim ser amada. A segunda lição: a dor só faz sentido quando nos transformamos através dela. Meu mergulho nas trevas depois da separação, aquele período em que me perdi de mim mesma, nada disso foi em vão. Aquela experiência me ensinou a ter compaixão pelas mulheres que passam pelo mesmo inferno. Me fez entender a profundidade da dor de uma traição e quão vital é ter alguém que estenda a mão nesse momento. Hoje, através do Segunda Chance, ajudo outras a encontrarem seu caminho. E quando vejo o desespero dando lugar à esperança nos olhos daquelas mulheres, sei que meu sofrimento teve um propósito. Ele se tornou uma ponte para que outras, agora no lugar onde eu estive, possam atravessar. A terceira lição foi sobre o valor das pessoas que nos rodeiam. Minha mãe, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu a afastava. Valentina Ivanovna, cujas palavras sábias sobre como os homens percebem nosso desespero me fizeram repensar minhas atitudes. Lena, que embora tenha me oferecido escapes questionáveis, o fez por genuína preocupação. E é claro, Kostya, que apareceu quando menos esperava, não para me salvar, mas para estar presente, dando-me espaço para encontrar meu próprio caminho. Ele me aceitou com todas as cicatrizes e erros, sem tentar me moldar ou mudar. Olhava as últimas luzes do sol dourando as copas das árvores e compreendia que havia encontrado o maior tesouro, eu mesma. Não aquela Kátia disposta a tudo por um pouco de atenção masculina, que buscava seu valor no olhar alheio, mas uma mulher que conhecia seu próprio preço. Uma mulher capaz de amar sem se anular, que havia encontrado sua vocação, seu caminho, seu lar. Dizem que a felicidade é uma jornada, não um destino. Agora eu entendia o que isso significava. Não se trata de chegar a um ponto, casar, ter filhos, comprar uma casa, mas de viver cada dia com consciência, gratidão pelo que se tem e fé de que tudo ficará bem. Antes eu buscava o amor como um antídoto contra a solidão, como uma prova de que valia algo. Hoje sei que o amor verdadeiro chega quando já somos felizes por nós mesmos, quando não precisamos do outro para preencher vazios, mas para compartilhar uma plenitude. Meu telefone vibrou, interrompendo os pensamentos. Era uma mensagem de Marina, uma das participantes do Segunda Chance. Kátia, só queria agradecer. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, acordei e não pensei nele logo de manhã. Pensei em mim, nos meus planos, no meu futuro. Graças a você e ao grupo, entendi que a vida depois da traição não só é possível como pode ser linda. Sorri ao ler aquelas palavras. Minha história, minha dor, meu caminho, tudo isso estava ajudando alguém a não enlouquecer de tristeza, a não se perder, a encontrar forças para seguir. A porta rangeu, e Kostya apareceu na varanda com 2 xícaras de chá fumegante. Pensando alto? Perguntou, sentando-se ao meu lado e me oferecendo uma das xícaras. Na estrada respondi aceitando o chá com gratidão. Na que me trouxe até aqui. Até você. Até nós.
Foi longa. Ele sorriu. Longa e difícil. Mas valeu a pena, concordei. Ficamos ali na varanda da nossa casa ainda inacabada, observando as primeiras estrelas acenderem no céu que escurecia. Aquele silêncio dizia mais sobre amor do que as palavras mais bonitas. Amanhã seria um novo dia. Eu iria à minha loja, criaria buquês para casamentos e aniversários, conduziria a reunião noturna do grupo de apoio. Kostya continuaria a trabalhar nos acabamentos da casa. Minha mãe tricotaria meias quentes para o inverno e leria seus amados romances policiais. Uma vida comum, cotidiana, e era justamente nessa simplicidade que residia a felicidade verdadeira. Certa vez minha mãe me disse: "Você merece mais do que pensa." Na época não entendi. Agora compreendia. Toda mulher merece ser amada não pela beleza, pela juventude ou pela submissão, mas simplesmente por ser. Merece relações em que é valorizada, respeitada, aceita com suas virtudes e defeitos. Se precisei passar pela dor e pelo desespero para aprender essa verdade tão simples, então esse foi o meu caminho. Olhei para as estrelas cintilando no céu de outono e pensei nas mulheres que, naquele exato momento, choravam no travesseiro por uma traição, que se sentiam usadas, abandonadas, sem valor, e quis gritar para elas: aguentem firme. Essa dor vai passar. Uma nova vida os espera. Talvez não seja tão perfeita quanto sonhavam, mas igualmente bela e cheia de possibilidades. Basta dar a si mesmas tempo. Basta não desistir. Mas em vez de gritar essas palavras ao vento, encostei a cabeça no ombro do meu marido, esperei aquele cheiro familiar de madeira e café que tanto me acalma. Fechei os olhos e sussurrei em gratidão: obrigada. Obrigada à dor que me obrigou a buscar forças onde não imaginava que existissem. Obrigada aos erros que, como professores severos, me ensinaram a sabedoria que hoje carrego. Obrigada a cada encontro e despedida que, como fios invisíveis, me guiaram até aqui, até este lugar que é finalmente o meu verdadeiro lar, dentro de mim mesma. E você que lê essas palavras agora, o que pensa sobre essa jornada de dor transformada em renascimento? Será que também já sentiu em algum momento que o caminho mais difícil era justamente o que levava à versão mais autêntica de si? Deixe seu coração falar nos comentários. Se essa história ressoou em você, se fez seus olhos brilharem ou sua alma suspirar de identificação, me diga com um gesto simples, um like, esse pequeno sinal de que as palavras não caíram no vazio. Compartilhe esta reflexão com aquelas que você ama, especialmente com as mulheres que precisam ouvir que a luz existe depois da tempestade. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, junte-se a nós, assine o canal para não perder as próximas histórias que, quem sabe, podem ser o abraço que você nem sabia que precisava. Ah, e por curiosidade, de que canto do mundo você nos lê hoje? Deixe sua cidade nos comentários. Adoro imaginar essas vozes espalhadas, unidas por fios invisíveis de experiências compartilhadas. Antes de seguir, não deixe de conferir na descrição o playlist com todas as nossas narrativas. Cada uma delas carrega um pedaço de verdade, um convite à reflexão ou um suspiro de alívio para quem precisa. Que sua semana seja regada de saúde, de paz interior e daqueles pequenos momentos que fazem a vida valer a pena. Até a próxima história. Faíscas.